alunos, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Batista e hoje nós estamos na aula de número 18 da disciplina de Matemática com os alunos do 7º ano. Nós estamos estudando as operações com os números decimais. A gente já entrou nos números racionais, que é o conjunto numérico que definiu essa operação, e a gente já trabalhou nas nossas aulas anteriores as operações de soma e subtração. Mais especificamente, na última aula, a gente comentou sobre diversos casos, diversas situações que poderiam envolver a subtração de números decimais. E eu deixei para vocês uma última subtração que eu falei que eu ia responder hoje no nosso primeiro encontro. Então, hoje nosso encontro começa com essa questão, tá? A questão eu já tinha deixado assim para vocês, né? E a gente só vai conferir agora se o resultado de vocês ficou correto. 0 menos 3, não consigo fazer. Eu tinha essa subtração lá, eu tinha 4,09 menos 2,123. A gente acrescentou o zero para resolver e agora a gente vai resolver. 0 menos 3 não dá, o zero está no milésimo, vou pedir emprestado para a ordem do centésimo. Então, o 9 vai ter que emprestar para o zero, então o 9 ficou 8 e o zero ficou 10, já que pegou o emprestado. 10 menos 3, 7. Agora, 8 menos 2, 6. 0 menos 1, novamente eu tenho uma situação onde eu não consigo fazer a subtração, pois o zero é menor que o 1. O que eu vou fazer? Já que eu estou na ordem dos décimos, eu vou pedir emprestado para a minha ordem maior, que é a unidade. Tinha 4 unidades, então ficaram 3, eu tinha 0, ficou 10. 10 menos 1, 9, 3 menos 2, 1. Então, o resultado daquele nosso problema é 1,967 milésimos. A única coisa que vocês têm que lembrar, a gente já tinha definido o sinal da nossa operação. Esse número aqui ele era negativo, já que o sinal de menos estava no 4,09 e não no menos 2. Ok? Então, sua resposta ficou assim, ficou correto. Caso tenha algum erro, espero que você tenha entendido aqui o processo que a gente utilizou para resolver. Qualquer coisa, você pode estar voltando essa aula, ela vai ficar salva no nosso canal do YouTube. É só você ir lá no YouTube e escrever Palmas Homeschool, lá tem a playlist do 7º ano com todas as aulas, ou acessar o nosso site e conferir lá na nossa aula de número 17, a gente comentou esse problema. Ok? Então, a gente finaliza aqui as nossas subtrações e vamos entrar agora na multiplicação com números decimais. Professor, a multiplicação com números decimais vai ser diferente? Assim como na soma e na subtração, a gente só adequou o que a gente já sabia aos números decimais. Com a multiplicação e a divisão, vai ser da mesma forma. Então, eu tenho aqui a multiplicação de 0,2 por 0,3. Mesmo procedimento, vou armar a minha multiplicação, tá? Igual a gente faz normalmente, se não tivesse. Agora, a gente colocou aqui vírgula abaixo de vírgula, ok? Vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 0, 0. Depois que eu multiplico, eu somo. 6, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0. Qual que vai ser agora a nossa diferença, pessoal? A diferença aqui vai ser que eu vou precisar analisar agora, depois que eu somei aqui, onde que vai ficar a minha vírgula. Como que eu defino onde vai ficar a vírgula, pessoal? Eu vou analisar lá na minha multiplicação quantas casas eu tinha após a vírgula. Vamos lá, o 0,2, ele tem quantas casas depois da vírgula? Ele tem uma casa, que é só o 2. O 0,3, ele tem quantas casas depois da vírgula? Ele também tem uma casa após a vírgula. Então, se o 0,2 tem uma casa após a vírgula e o 0,3 tem uma casa após a vírgula, onde que a minha vírgula vai ficar aqui no final, professor? Eu vou analisar quantas casas tem e eu vou somar. Se eu tinha uma casa
no de cima e uma casa no de baixo, a minha resposta vai ter que ter duas casas após a vírgula. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, acrescento a vírgula. Então, se eu estou multiplicando dois números, eu vou somar, eu vou saber quantas casas tem depois da vírgula para definir na minha resposta. Então, o resultado de 0,2 vezes 0,3 é 0,06, com duas casas depois da vírgula, porque o primeiro tinha uma casa e o segundo tinha uma casa. Juntando os dois, eu preciso, então, de duas casas após a vírgula. Vamos continuar, que aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais visual para vocês. E, realmente, pessoal, esses conceitos, essas formas de resolver, às vezes parecem estranhas, mas com a prática, isso se torna usual e vocês vão estar compreendendo melhor como que funciona. Beleza? Vamos para o nosso segundo problema. 4,16 vezes 4. Então, 4,16 vezes o 4 aqui é a unidade, então vou colocar ele aqui. 4 vezes 6. 4 vezes 6, pessoal, tabuada de multiplicação, 6 vezes 4, 24. Fica, então, o 4 sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 4 vezes 4, 16. Beleza? Fiz a minha multiplicação. Preciso agora definir onde que está a vírgula. O primeiro número, ele tem duas casas após a vírgula. E esse número aqui tem quantas casas depois da vírgula? Nenhuma. Tenho 0 casas depois da vírgula. Duas casas mais nenhuma casa, duas casas. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, acrescento a vírgula. Então, se eu tinha duas casas com nenhuma casa, o meu número vai precisar ter duas casas após a vírgula. Então, o resultado dessa multiplicação é 16,64. Observamos o que, pessoal? O que a gente viu de padrão aqui nessa resolução dos nossos dois problemas? Que eu vou resolver a multiplicação como se ela não tivesse a vírgula e, ao final da minha resposta, eu vou definir onde a minha vírgula vai ficar. Então, diferente da soma e da subtração, que eu precisava estar adequando ali vírgula abaixo de vírgula, aqui eu não preciso. Eu faço a multiplicação normal, sem a vírgula, desconsiderando ela, e ao fim da minha multiplicação, eu defino onde a minha vírgula vai ficar. Beleza? Então, vamos lá aqui, mais dois problemas, mais duas multiplicações aqui. Vamos já de cara aqui, então, tentar ver quantas casas depois da vírgula vamos ter. Aqui, eu tenho 3,12 e 0,4. Quantas casas depois da vírgula? 2. Quantas casas depois da vírgula? 1. Então, quantas casas depois da vírgula eu vou ter que ter na minha resposta? 2 mais 1, vou precisar ter 3 casas após a vírgula. No nosso segundo aqui, 320, tem quantas casas após a vírgula? Nenhuma. O 0,07 centésimos? 2. Nenhuma mais 2, eu vou precisar então ter 2 casas após a vírgula, tá? Só para a gente já ter uma ideia da nossa resposta. No primeiro problema aqui, o que a gente tem de diferente dos outros? Eu tenho um sinal de menos. Lembrando das operações com números inteiros, um número negativo vezes um número positivo, a resposta é negativa. Então, já defini o meu sinal, não preciso analisar ele agora na minha operação, ele já está lá na minha resposta. Eu vou multiplicar, como eu falei para vocês, a gente pode multiplicar aqui meio que desconsiderando a nossa vírgula. A gente multiplica como se a gente não tivesse ela e no final a gente define onde que ela vai ficar, tá? Lembrando, a gente está fazendo uma operação de multiplicação. É muito importante para vocês aqui ter domínio da tabuada, no caso, tabuada de multiplicação e de adição, para resolver esse problema de maneira mais fácil. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Somo tudo agora, 1.248.
Terminei? A minha resposta é 1.248? Não, professor. O que eu preciso fazer? Definir onde que a minha vírgula vai ficar. A gente já tinha feito, ó. Primeiro número tem 2 casas após a vírgula e o segundo tem 1 casa após a vírgula. 2 casas mais 1 casa, então a minha resposta precisa ter 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Então aqui a nossa vírgula vai ficar aqui, tá, pessoal? 3 casas após a vírgula, tinha 2 casas no primeiro e 1 casa no segundo, recuo 3 casas, a minha resposta então foi menos 1,248 milésimos, tá? Lembrando, o menos é porque o nosso número 3, que era negativo, um número negativo vezes um número positivo, a minha resposta vai ser negativa, ok? Seguimos então para o nosso próximo problema. Aqui eu tenho 2 números positivos, resposta positiva, não precisei me atentar aos sinais. Então, vou fazer novamente a multiplicação usual. Ó, como eu havia comentado com vocês, eu não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula, porque eu resolvo essa minha operação desconsiderando a vírgula na hora que eu estou fazendo a multiplicação, certo? Então, eu vou deixar assim, porque a vírgula vai ser importante para mim só no final na minha resposta, tá? Então, vamos lá para a multiplicação. 0 vezes 7, 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. Terminei? Não. Por quê? Aqui eu tinha, lembrando, a gente tinha a vírgula, né, pessoal? O primeiro número com 0 casas após a vírgula, e o segundo número, que é o 0,7 centésimos, 2 casas após a vírgula. Quais casas são essas? O 0 e o 7. 0 mais 2, 2. Então, quantas casas eu vou precisar ter após a vírgula, pessoal? 2 casas. Ó, aqui eu não multipliquei por 0, pessoal, porque vai dar a mesma coisa. Mas vamos só conferir aqui, ó. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. O nosso outro 0, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Na hora de somar, continuou com o mesmo valor, tá, pessoal? Essas 2 casas aqui, essas 2 ordens com 0, não alteraram a minha resposta, tá? Então, novamente, esse número 0 casas mais 2 casas, ele precisa ter 2 casas após a vírgula, então, 1, 2, eu estou aqui com 2 casas após a vírgula. Aqui, essa minha resposta, eu posso representar ela de 2 maneiras. Que maneiras que são? Eu posso dizer que a minha resposta foi 22,40 centésimos, ou isso aqui também é a mesma coisa, pessoal, eu posso cortar esse 0 aqui. A minha resposta, então, ficaria o quê? 22,4. Por quê? Após a vírgula, se os números forem todos zeros, eles não vão fazer diferença para o meu número que eu tenho. Ó, 22,40, então, é a mesma coisa de 22,4. O 0 aqui vai ficar a seu critério se você vai colocar ou não. Mas é importante a gente lembrar o quê? Que a gente tinha 0 casas no primeiro número, 2 casas no segundo. A gente somou e viu que o nosso número precisava ter 2 casas após a vírgula. Eu só posso cortar os zeros finais do meu número após a vírgula depois que eu definir onde a vírgula vai ficar, tá? Até lá, eu não posso. Então, novamente, faço a minha multiplicação, defino quantas casas vai ter após a vírgula, faço a multiplicação como se não tivesse vírgula e no final eu defino onde a minha vírgula vai ficar. Ó, aqui a gente fez a multiplicação de um número inteiro por um número decimal, aqui de um número
decimal com centésimo por um número decimal e, assim, a gente pode fazer qualquer outro tipo de multiplicação. Então, como eu tinha comentado com vocês, o que a gente pode fazer? Vocês podem simplesmente pegar um caderno de vocês aí, vamos aproveitar onde já está finalizando, provavelmente o caderno de vocês está com muitas páginas, anota alguns números, vai mexendo com a vírgula, vai observando onde a vírgula está aparecendo, onde ela vai ficando, e agora você já tem domínio das operações de soma, subtração e multiplicação, então você já pode fazer essas operações com eles, tá? Então, qualquer dúvida, procure o professor da sua escola, procure alguém que saiba, que domine, acesse o nosso canal no YouTube, tem mais conteúdo no bloco de atividades, não deixem de resolver as atividades de monitoramento, que é aquele bloco fininho, se você pegou lá na escola, tá? Demais, um abraço do professor Arthur, até a próxima.